Sejam muito bem-vindos, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, para mais um panorama bíblico. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos para a continuação das nossas aulas do livro do profeta Ezequiel. Fomos até a aula passada no capítulo 24 e agora nós vamos ir do capítulo 25 até o final do livro deste profeta. Um conteúdo escriturístico rico e maravilhoso, com muita coisa boa ainda para nós aprendermos na aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado na aula passada sobre o que você aprendeu aqui até neste momento no livro do profeta Ezequiel, sabendo que ele continua sendo aqui um prisioneiro, um escravo, um exilado na Babilônia, ok? E agora do capítulo 25 para frente, pessoal, ele vai fazer aquilo que nós já vimos no livro do profeta Isaías e no livro do profeta Jeremias. Vai ter profecias de juízo, julgamento contra algumas nações que eram vizinhas de Israel ali, ó. Israel, as nações vizinhas aqui que ficavam em volta aqui, ó. Deus profetizou o juízo sobre praticamente quase que todas as nações, que eram nações ímpias, que às vezes até atacavam Israel. Era uma pedra no sapato para a nação de Israel. No capítulo 25, ele vai profetizar contra a nação de Amon, também contra os moabitas, né, a nação de Moabe, contra também os da terra de Edom, né, aquele povo lá, e também contra os filisteus. Então vai ter profecia contra estas nações. Logo na sequência, do 26 ao 27, vai falar sobre o rei de Tiro. E aqui, pessoal, do 26 a 28, no capítulo 28 em especial, nós temos um grande embate teológico. Por quê? Porque é justamente nesse capítulo ali, por verso 13, do 28 para frente, né, capítulo 28, verso 13 para frente, que ele vai fazer uma ilustração, o profeta, de um ser celestial para comparar o rei de Tiro, né? E esse ser celestial, ele fala que é um querubim. Eras querubim ungido, eras perfeito, estava no Éden, jardim de Deus, quando fostes criado, toda pedra preciosa era a sua cobertura. Aí ele cobertura no sentido de estar sobre ele, tá? Fala o topázio, carbúnculo, esmeralda, eras perfeito no teu caminho, até que em ti se achou iniquidade. Bom, de contexto imediato, fazendo uma exegese bíblica, né, o que o profeta quis dizer naquele contexto, ele está fazendo uma comparação a algo que era formoso, belo e maravilhoso e perfeito, ao rei de Tiro. Tiro era praticamente hoje onde que é o Líbano hoje, tá? Onde é a Líbia, lá do Líbano lá. Essa região que provavelmente era Tiro, tá bom? Então o que acontece? O que acontece aqui é o seguinte... Acontece que este rei, que se achava demais, estava muito exaltado, ele iria cair do trono. Deus iria tirar do trono. Ia ter um julgamento contra ele. Só que a comparação que o profeta faz é de um ser extraordinário que era bom e era maravilhoso e acabou caindo. Então, aqui tem duas possibilidades de interpretação, ou até mais ou menos três, aí alguns pensam diferente. A primeira possibilidade é que simplesmente ele está falando só para o rei e acabou, não tem mais nada. Essa comparação que ele faz não se aplica a nada. Ele está falando de um anjo que poderia ter caído. Mas a segunda possibilidade, que é uma das mais aceitas no mundo acadêmico, né, por alguns não, mas pela maioria sim, é que na verdade a comparação que o profeta faz aqui com o rei de Tiro seria Satanás. Seria Satanás. Por quê? Os adjetivos que ele usa para esse ser não tem como se aplicar a outro, né? Eras querubim ungido, estava no Éden, jardim de Deus. Aqui também tem um embate teológico para saber que Éden que era esse, se era o Éden na terra, ou se era o Éden no céu, porque aqui diz que estava no monte de Deus, monte santo de Deus. Então aí a interpretação aqui que muitos vão defender, que é bem aceita, é legal, é que este monte de Deus seria onde está a habitação de Deus e esse jardim seria no céu. Ou seja, tem uma possibilidade que entende o seguinte: assim como Deus mostrou o tabernáculo para Moisés, falou assim, do jeito que eu te mostrei aqui, você manda fazer o tabernáculo aí. Ou seja, mostrou na onde? Dá a entender que tinha um tabernáculo no céu. Muitos profetas, né, ou aliás, alguns profetas e até mesmo João, ele viu um templo no céu, um santuário no céu. E muitos entendem que esse santuário no céu, aquele que foi feito na terra, era meio que parecido, uma réplica, que Deus teria dado aí de forma espiritual, né, uma revelação espiritual para Davi, porque é Davi que desenha a arquitetura do templo e Salomão constrói. Então assim também se entende que possivelmente, assim como tinha um jardim santo no céu, ou tem, Deus que plantou um no Éden na terra. É uma possibilidade, tá? Mais uma que você aprendeu aqui com o professor Wesley Almeida. Então, dentro dessa possibilidade de interpretação, as comparações que o profeta está fazendo a Satanás antes da queda dele, da rebelião dele, ele está apontando para esse rei, falando, tá vendo esse ser aqui?
ele era perfeito, ele era poderoso, ele era formoso, ele era belo, mas ele ficou tão orgulhoso, tão prepotente que ele caiu. Acabou com ele e vai acontecer a mesma coisa com você. Essa é uma interpretação muito legal e é a interpretação que eu aceito. É claro que vai ter pessoas aqui acompanhando aqui o estudo que não vai aceitar, não tem problema com isso. Eu respeito a sua posição, mas essa aqui eu acho que é a mais plausível no texto. E aí uma palavra que nós usamos aqui teologicamente é sensus plenior, um cumprimento mais pleno de uma profecia, até mesmo uma comparação que o profeta está fazendo com alguém que caiu e esse rei também vai cair. Beleza? No capítulo 29 ao capítulo 32, pessoal, vai falar sobre o Egito, né? Sobre o juízo que vai vir sobre o Egito. E é muito interessante, pessoal, que essas nações que estão sendo citadas aqui neste contexto, naquela época, por algum tempo, eram nações que governou, que eram famosas, né? E muitas deixaram de existir. Deus prometeu que não existiriam mais e não existe mais. Hoje você não conhece ninguém que é descendente dos edomitas, né, da terra de Edom, ou moabitas, ou filisteus, você não conhece. Esse povo deixou de existir. Hoje o Egito não é a potência que era naquele tempo. O Egito hoje é um país praticamente de terceiro mundo, né? Então Deus prometeu e Deus fez. Capítulo 33, futuras bênçãos para o reino sul Judá e para Israel, para toda aquela terra, né? Essas bênçãos vão vir aí com o retorno deles para a terra de Jerusalém, depois do cativeiro, né? Eles novamente ali, repovoando a terra de Israel e também na época ali em que Jesus vem para trazer as suas verdades e o Novo Testamento. São as maiores bênçãos que Israel já presenciou e recebeu, aqueles que foi dado o poder de receber, né? Capítulo 34, profecia contra os pastores infiéis de Israel. Olha que legal, tinham pastores aqui que eram infiéis. A ideia de pastor aqui era aqueles que eram líderes, né? Não aqueles que cuidavam da ovelha no pasto, literalmente, mas aqueles que lideravam o povo, conduziam o povo. Lembrando, pessoal, que neste contexto aqui que eles estão na Babilônia, surge aquilo que nós chamamos de sinagoga. Como não tem mais o templo em Jerusalém, eles não estão em Jerusalém, estão na Babilônia. A Babilônia, eles eram liberal para adorar qualquer deus, né? Praticavam politeísmo, adoração a vários deuses, né? Não tinha problema nenhum, então os judeus também podiam adorar os seus deuses, e lá que nasce a sinagoga, que são templos pequenos para a leitura do Velho Testamento, que ele chamava de Torá, né, ou Taná, que significa os profetas que tinham escrito até naquele momento, e os 5 livros de Moisés. Então isso aqui começou-se na Babilônia, tá? Capítulo 35 vai falar sobre Edom se tornará um deserto, que seria ali a região de onde que os edomitas viveram, e realmente se tornou um deserto no sentido deles não existir mais, pessoal. Isso aí a história e a arqueologia comprovou. Capítulo 36, bênçãos para o povo de Deus. Vai ter bênção para o povo de Deus. E o capítulo 37 do livro de Ezequiel é um dos mais famosos e mais pregados na igreja, que é o Vale de Ossos Secos. Deus mostra para esse profeta um vale de ossos secos. Imagina um monte de carcaça de osso, de pessoa morta, tudo seco, sem nada. Então ele pergunta para o profeta, esses ossos podem tornar a viver? O profeta fala, tu sabes, ó Deus. Então Deus manda ele profetizar sobre aqueles ossos, né? Falar a verdade. Profetizar é pregar a verdade, anunciar a verdade. Então ele começa a profetizar e vem um vento ali, e aqueles ossos começam a grudar um no outro, começa a nascer nervo, começa a nascer carne, começa a nascer pele. Ou seja, eles voltam à vida do zero, tipo, o osso ali começa a se levantar, se recompor e volta à carne. E ele diz que vê um grande exército inumerável, um exército de multidão e um exército muito forte. O que significa essa visão que esse homem tem? Este vale de ossos secos representava a nação de Judá, que estava no cativeiro da Babilônia, estava tido como morto. E Deus tornaria trazer eles à vida, seria quando eles voltassem do cativeiro da Babilônia para Judá, para Jerusalém. É isso que é a interpretação desse texto. Só que as pessoas pegam esse texto hoje e querem pregar falando que a igreja é um vale de ossos secos. Pessoal, tem que tomar cuidado porque não é isso que o texto diz. Eu não posso usar esse texto desse jeito, pessoal. Esse texto se cumpre na nação de Judá, ou de Jerusalém, no povo de Jerusalém, no povo que volta lá para Jerusalém, para Judá, né? Ou para Israel. Isso aqui se cumpriu para Israel. Essa é a interpretação. Tem como pregar na igreja? Tem, mas desde que você explique o que está acontecendo e quem que era esse vale de ossos secos e quando isso se cumpriu. Tendo dito isso, você pode trazer a aplicação que Deus ele pode restaurar aquilo que havia se perdido, aquilo que estava dado como morto, ele pode restaurar, mas desde que você explique, isso daqui não tem nada a ver com a igreja, era o povo de Israel, beleza? Então, por favor, se for pregar sobre isso, fale a verdade no texto e depois traga as suas aplicações. Capítulo 38 a 39, profecia contra Gog e Magog, a batalha futura. Esse Gog e Magog aqui para nós é um grande enigma, porque ele é citado lá atrás
no princípio dos escritos bíblicos, é citado aqui no livro do profeta Ezequiel e também é citado no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, pessoal. Gog e Magog dá a entender que são as nações ao norte de Israel. Alguns pensam que é a Rússia e a China, outros já pensam que na verdade seria a Síria, né, que são os árabes. Na verdade é o seguinte, vai ter uma grande batalha lá no final, né, Batalha do Amargedon, e Gog e Magog vai participar também, até mesmo da batalha depois do milênio, realmente na batalha do Amargedon. Depois vai ter o milênio de paz, depois do milênio de paz vai ter também uma outra rebelião lá, né? A outra rebelião de Satanás que vai se levantar contra o arraial dos santos. Então a ideia de Gog e Magog é que as nações que são do norte de Israel atacaria Israel. E nesse contexto aqui, realmente, muitos entendem que está apontando para lá, para a época do Apocalipse que João escreveu, tá bom? Outros vão falar que é nesse contexto, mas não tem muito sentido, porque Israel nem estava o povo lá em Jerusalém, o povo estava na Babilônia, então não tem muito sentido. A melhor interpretação é que realmente isso daqui aponte lá para o final de todas as coisas, como o próprio João escreve no Apocalipse. Do capítulo 40 ao 44 tem a restauração do templo. Ele já profetizando que realmente o povo voltaria para a terra de Jerusalém e aquele templo que foi destruído, que foi destruído um pouco depois que ele foi levado escravo em 586, ele vai ser novamente reconstruído, que é o templo da época ali do período de Esdras e Neemias, Zacarias, né? Ageu e Malaquias, que nós vamos chegar nesses profetas ainda, beleza? Do 45 ao 46 tem a divisão da terra, ou seja, como eles vão voltar lá para a terra de Israel, novamente vai ter que se estabelecer cada um no seu lugar. Do 47 ao 48, a terra será devolvida às tribos de Israel. E aí tem um grande embate teológico, porque as 10 tribos se misturou lá na época lá de 722 a.C., quando o Reino Norte caiu, como nós já vimos em aulas passadas. E agora como saber como é de cada tribo? Os samaritanos são descendentes destas 10 tribos, né? Até hoje os judeus têm dificuldade de saber de que tribo que eles são. Geralmente quem mais sabe da tribo que é a tribo de Judá e de Benjamim, que ficou ali realmente em Jerusalém, foi transportado para a Babilônia e voltou. Se preservou muito a tribo deles e também a tribo de Levi. Muitos judeus hoje sabem que eles são da tribo de Levi, e tem até um nome que é chamado, descendência dele, que são Cohen. Os Cohen, que são da tribo de Levi, ou seja, sacerdotes. Bom, galera, chegou no final então da nossa exposição do livro de Ezequiel. Espero que você tenha gostado. Talvez os textos que você mais conhecido nesse livro é o capítulo 28, que tem uma alusão ali a Satanás, para aqueles que aceitam a interpretação que eu trouxe aqui, tá? E o capítulo 37, que é o Vale de Ossos Secos, são os textos mais conhecidos, as passagens mais conhecidas do livro deste profeta. Espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula com a graça de Cristo Jesus.